Olá, estamos falando diretamente do Congresso Europeu de Cardiologia aqui em Munique e estamos trazendo as novidades mais interessantes desse congresso. Estou aqui do meu lado direito com o Dr. Mangione, hemodinamicista, e do meu lado esquerdo com o Dr. Marco Praça, cirurgião cardíaco. Vamos iniciar comentando sobre a doença arterial coronária estável, porque ainda hoje, em todas as sessões aqui no Congresso Europeu, existe muita controvérsia, muita dúvida. E hoje nós estamos com uma possibilidade única de contar com um hemodinamicista e com um cirurgião cardíaco para discutir esse importante tema. Eu começaria com o Dr. Mangione falando sobre quais são os aspectos mais interessantes da sua especialidade hemodinâmica que você observou nesse Congresso Europeu, Mangione. Muito bem, Marcelo. Foram abordados grandes temas, grandes debates, e um debate que foi muito abordado é a respeito do papel da angioplastia coronariana nos pacientes com DAC estável comparado com o tratamento clínico otimizado. Foram algumas sessões que tiveram debates, controvérsias, e o que se chega a uma conclusão é que realmente o tratamento clínico otimizado é uma boa opção de tratamento para esses pacientes que têm a DAC estável. Entretanto, a angioplastia coronária, quando realizada, quando guiada pela reserva de fluxo fracionada, pelo FFR, ela tem apresentado alguns resultados superiores ao tratamento clínico. E o último estudo, que foi o FAME2, e depois de 5 anos de acompanhamento, segmento clínico desse estudo, mostrou taxas de redução de infarto agudo do miocárdio favorável ao tratamento percutâneo e também uma diminuição muito importante na taxa de revascularização. Esse estudo teve um acompanhamento de 5 anos e depois de 5 anos, mais de 50% dos pacientes que estavam no grupo de tratamento clínico otimizado tiveram que fazer o crossover, tiveram que passar para o tratamento de angioplastia coronária para poder ter seus sintomas controlados. Então, tudo indica que, nesses pacientes estáveis, o FFR é um grande dispositivo que nós podemos utilizar para melhorar os resultados da intervenção coronária. Agora, Mangione, quando você fala em doença arterial coronária estável, esses pacientes podem ser sintomáticos ou assintomáticos e eles têm testes isquêmicos ou testes não isquêmicos. É importante a gente caracterizar para poder definir, porque a doença arterial coronária estável é um grande espectro, né? Então, qual é o perfil desses pacientes que você vai aplicar o FFR? São os pacientes que têm alguma sintomatologia, são os pacientes que têm testes isquêmicos ou os assintomáticos também? Esses estudos, normalmente, eles têm randomizados pacientes sintomáticos ou que têm alguma prova isquêmica positiva. Mas nós podemos nos deparar, principalmente nos pacientes diabéticos, sim, que têm pouca sintomatologia, às vezes não têm sintomatologia e apresentam uma lesão moderada em 2 leitos vasculares, na descendente anterior e na coronária direita, uma lesão por volta de 70%. Então, para guiar essa intervenção, hoje, praticamente é uma unanimidade do grande papel do FFR e nos mostrar se essa lesão tem um impacto isquêmico ou não tem um impacto isquêmico, para não fazer uma intervenção desnecessária nesses pacientes que pode acarretar futuramente numa trombose existente, pode acarretar numa complicação da angioplastia. Às vezes a gente vai dilatar uma lesão de 70%, 60% que não tem impacto isquêmico e pode causar uma complicação nesses pacientes. Então o FFR é uma grande arma, é um grande dispositivo para nesse tipo de situação. Eu queria colocar você numa saia justa, já preparando já a introdução para o Dr. Marco. Assim, vamos admitir um paciente com doença arterial coronária, com uma lesão severa na coronária direita, diabético, lesão severa na coronária direita e uma lesão moderada na descendente anterior, no terço proximal, e você não tem um FFR. E eu queria que você definisse uma conduta com o FFR e sem o FFR. O que você faria? Muito bem, uma boa pergunta. Não tendo FFR, se eu tenho uma lesão severa na descendente, na coronária direita, eu trataria a coronária direita, mas eu necessitaria de uma prova isquêmica, comprovando a isquemia, ou um MIB, principalmente um MIB, com uma ressonância que comprovaria a isquemia para eu poder realmente tratar essa lesão. Seria a melhor forma. Eu acho que nesse momento, quando a gente depara com esse tipo de situação, pela angiografia, uma lesão é importante, uma lesão é moderada, eu trataria a lesão importante, esperaria uma prova isquêmica, uma prova funcional, para eu ter certeza que eu necessito tratar a lesão da descendente anterior. Perfeito. Agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta para o Dr. Marcos, já fazendo a introdução para ele. Vamos admitir, por exemplo, no caso específico, Marco, um paciente com lesão biarterial, mas lesão severa na descendente anterior proximal e uma lesão moderada na coronária direita, na terço proximal também. Qual seria, e diabético, qual seria a sua conduta?
Isso no paciente biarterial ainda é muito a se discutir. Mesmo no diabético biarterial, a angioplastia ainda tem seu papel. O que mudou no novo guideline foi no paciente triarterial, mesmo com syntax score baixo, houve um downgrade do tratamento percutâneo, mostrando que a cirurgia é superior. Sempre houve uma suspeita sobre isso, mas não tinha se dado o suficiente. Hoje a gente tem dado bastante importante e comprovando que a cirurgia é melhor para o paciente. E esse guidelines foi aqui no Congresso Europeu. Foi divulgado aqui. Junto com isso também houve um aumento do enxerto arterial, principalmente pelo uso da radial, ou dupla mamária ou radial, mostrando que o cirurgião também tem que fazer seu papel. Ele tem que usar mais enxerto arterial porque isso aumenta a sobrevida. Isso é uma coisa importantíssima. Temos que cobrar dos nossos colegas cirurgiões o incremento do uso do enxerto arterial quando possível. A dupla mamária ou radial. Às vezes Posso voltar com uma perguntinha para o Marco? Com certeza. Ainda nesse cenário de DAC estável, nos pacientes, mesmo diabéticos ou não diabéticos, tem doença multiarterial, mas tem alto risco cirúrgico, Marco. Qual que é o papel do procedimento híbrido nesses pacientes? Inclusive, utilizando a robótica para tratar a descendente anterior e a gente complementar então o tratamento através da intervenção coronária percutânea nos pacientes multiarteriais com elevado risco cirúrgico. E eu incluiria também uma questão seguinte: o papel do tratamento clínico para o paciente de alto risco cirúrgico triarterial, esse não existe nenhum papel na tua opinião, ou existiria ainda um papel específico para o tratamento medicamentoso? O tratamento clínico ele funciona em todos os caminhos, só ele sozinho, junto com a angioplastia, junto com a cirurgia. Tratamento clínico é obrigatório. Você está sempre junto conosco, não tem como fugir. Isso é o que faz tanto a angioplastia quanto a cirurgia ser duradoura, é um bom tratamento clínico, uma boa orientação. O paciente precisa contribuir também, mudar a sua qualidade, o seu estilo de vida, melhorar a sua qualidade de vida. Então, tratamento clínico é obrigatório para qualquer tempo. Feito isso, a parte híbrida, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que qualquer paciente que você, por algum motivo, não vai usar 2 enxertos arteriais, talvez ele possa ser um bom paciente para o híbrido. Depende das lesões remanescentes. Uma direita curta, pouco cálcio, grande, uma circunflexa, um tronco bifurcação, que a CX é grande, você salva ali a DA com o uso. A gente pode usar agora o robô para fazer uma incisão, uma cirurgia muito pouco invasiva, e o Mangione pode ver se o nosso serviço ficou bem feito dentro da sala cirúrgica. Se tem algum defeito anastomal, você consegue corrigir. Depois ele faz a angioplastia em vasos favoráveis. Acredito que isso é um terceiro caminho para se tratar a doença coronária e que tem ganhado grande aceitação e grandes investigações estão ocorrendo nesse momento sobre esse assunto. Então fica claro que não existe, talvez, para o espectro de doença arterial coronária, um tratamento melhor que o outro. E sim tratamentos complementares, sinérgicos, que podem ser aplicados nas diferentes situações. É isso, Mangione? É isso. Isso acho que um resumo. Existem situações de grande gravidade que talvez o papel do tratamento invasivo, quer que seja ele cirúrgico ou quer que seja percutâneo, ele leva uma vantagem. Mas existem também, quando a carga isquêmica não é muito grande, acima de 10%, 12%, o tratamento medicamentoso acho que tem um papel muito importante e pode controlar por ele só muito bem o quadro clínico do paciente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Marcelo. Pois é. Foi apresentado nesse congresso um estudo muito importante, foi o Global Leaders. E você, como um clínico experiente, que cuida muito dos pacientes que fazem intervenção percutânea, e mostrou uma nova abordagem de segmento medicamentoso desses pacientes. Foram randomizados 2 braços, um braço que tinha aspirina e o ticagrelor, e outro braço que os pacientes foram somente medicados com ticagrelor. Qual a visão desse estudo, na sua opinião, e quais os resultados que ele mostrou? Olha, o Global Leaders foi um estudo bastante interessante. Primeiro, pelo número de pacientes, foram 16 mil pacientes. Segundo, pelo esse formato, né? Ele está propondo uma monoterapia no sentido da antiagregação dos pacientes pós-angioplastia. Ele teve 2 braços internos também, da síndrome coronariana aguda, onde foi derivado também a monoterapia, e da doença arterial coronária estável. E esse estudo mostrou resultados bastante interessantes. Primeiro porque a programação era para 2 anos, né?
No primeiro ano, nós tivemos uma melhora do braço que utilizou o ticagrelor em relação ao grupo ticagrelor mais aspirina. Esse braço, inclusive no primeiro ano, foi significativo, 1,97% de redução dos índices de mortalidade por todas as causas versus 2,47% no grupo do ticagrelor mais aspirina. Entretanto, na medida exata que esse estudo seguia, o braço ticagrelor e aspirina se equivalem em relação aos resultados, ou seja, não mostrou um benefício adicional. Então, a grande conclusão é que se o estudo parasse em um ano, poderia mostrar um benefício em relação à monoterapia. Houve também uma análise de por que, com 2 anos, houve uma redução da eficiência no grupo do ticagrelor. Exatamente por conta de uma má adesão nesse grupo. Uma série de pacientes realmente não tiveram adesão na monoterapia isolada. Então, fica-se a dúvida se há necessidade de fazer novos estudos. Eu acho que essa necessidade fica patente, mas existe uma tendência, talvez, de você começar a pensar em usar uma monoterapia para a antiagregação desses pacientes após doença arterial coronária estável. Um estudo bastante interessante, um formato também novo, mas que realmente gerou essas dúvidas e essas polêmicas, gerando talvez um questionamento para futuros estudos. Sem dúvida. Bom, eu acredito que agora eu queria fazer uma pergunta para o Marco no seguinte aspecto. Quais foram as evoluções das técnicas cirúrgicas? Você falou de dupla mamária, da técnica radial, mas existem outras inovações também para o tratamento desses pacientes triarteriais, né? O que a cirurgia hoje pode contribuir na doença arterial coronária estável com as novas inovações, Marco? Bom, o que a gente consegue fazer hoje são cada vez tratamentos menos invasivos. E aí o papel da cirurgia híbrida é o que pode ser uma grande alternativa. O que nós não descobrimos ainda é qual o melhor paciente que se beneficia dessa técnica. É isso que falta descobrir. Então a gente sabe que tem pacientes que vão bem só com tratamento clínico. A gente sabe que pacientes vão muito bem só com angioplastia. E pacientes que vão muito bem com cirurgia, com e sem SEC. Também sabemos que tem pacientes que vão bem sem SEC, pacientes que vão bem com SEC, mas a grande maioria vão bem com as duas terapias. Então você precisa identificar cada vez mais os grupos para saber como você pode usar a tecnologia melhor naquele indivíduo. Em relação ao robô, você que é um grande especialista nessa área, quais são as indicações, para que fique bem claro para quem está assistindo o nosso vídeo, quais são as indicações de você usar o robô para operar os pacientes? O robô você pode fazer a cirurgia robótica coronária completa com o robô, sem nenhum corte. Mas isso é feito por pequenos grupos em grandes centros e grandes volumes. O que se usa onde o robô mais cresceu, além da cirurgia da válvula mitral, que nós estamos discutindo aqui, foi na cirurgia híbrida. O robô permite que você disseque a mamária com uma facilidade maior do que apenas com instrumentos antigos do vídeo. O braço do robô tem uma flexibilidade de punho, uma visão em terceira dimensão, que ajuda a fazer esse tratamento. Você consegue localizar direitinho onde está a mamária, e aí com um corte de 2,5 a 3 centímetros, você consegue fazer a anastomose através dessa pequena incisão. Isso diminui muito a morbidade, diminui a dor, diminui o risco de infecção. Então é um caminho que mais cresceu na coronária, a cirurgia robótica. Só para complementar, e o ART Trial, que foi apresentado nesse congresso, quais foram os resultados e qual foi o desenho desse estudo e quais foram os resultados desse estudo do ART Trial? O ART Trial, esse resultado de 10 anos, era extremamente esperado. A única grande estudo que a gente tinha de dupla mamária era do pessoal da Cleveland Clinic. Esse foi um estudo do Bruce Lyle, que ele mostrava que em 10 anos havia uma divergência de sobrevida. Quem tinha 2 mamárias vivia mais que quem tinha 1. Então a ideia do trial era comparar cirurgia randomizada, intention to treat, 2 mamárias num braço, uma mamária no outro braço. O resultado randomizado intention to treat foi sem diferença em 10 anos. Porém, e mais importante foi, no grupo de 2 mamárias, houve uma migração de 14% desses pacientes para uma única mamária, decisão exclusiva de cada cirurgião, no momento da cirurgia. E no grupo de uma mamária, 22% dos pacientes receberam o segundo enxerto arterial de radial. Então isso pode ter confundido. Sim. Quando a gente avalia, não intention to treat, mas não randomizados, que é um problema do trabalho, o que foi feito? Enxertos arteriais, mais de um,
contra um único enxerto arterial, aumentou significativamente a sobrevida em quem tinha 2 ou mais enxertos arteriais. Em cima disso, para corrigir esse problema, tem o trial que vai começar agora, que chama Roma, que vai ser diferente. A pergunta, só mudou a pergunta. Um grupo é um enxerto arterial e outro grupo 2 ou mais enxertos arteriais, porque facilita se você usar radial ou 2 mamárias. E nós vamos fazer parte lá na BP desse trabalho multicentro internacional, que também vai avaliar aí 3, 5, 10 anos os resultados, mais ou menos 3 mil pacientes. Marcelo, uma pergunta para você, como clínico, também foi um estudo muito interessante, a gente sabe do papel importantíssimo da aspirina na prevenção secundária, mas esse congresso foi tentado demonstrar se havia benefício ou não da aspirina como prevenção primária. Qual foi o resultado desse estudo que foi apresentado? Esse é um grande questionamento, na realidade, né? Todos os pacientes nos perguntam, doutor, eu tenho fator de risco, eu devo tomar aspirina mesmo sem ter tido um infarto ou sem ter tido nenhum evento? E essa era uma grande dúvida que havia. E esse estudo, o ARRIVE, ele chegou para justamente criar esse tipo de análise e talvez definir essa questão. E não mostrou benefício em você aplicar aspirina para pacientes que não têm doença arterial coronária comprovada. Ou seja, de caráter profilático preventivo, a aspirina não tem o seu papel. Eu reservaria essa questão, claro, Mangione, para pacientes, por exemplo, que têm já algum grupo de risco, antecedentes familiares bem importantes, ou pacientes que às vezes têm fatores de risco mais significativos, ou um conjunto deles, talvez você pudesse aplicar a aspirina. Mas de uma forma universal, para todos os pacientes, eu acho que realmente esse estudo comprova que ela não tem essa eficiência. Perfeito. Eu acho que um outro estudo importante que a gente poderia mencionar agora, talvez finalizando esse nosso bate-papo, é sobre o COMPASS. Sim, sem dúvida. O COMPASS foi um grande estudo. Eu acho que esse estudo, eu queria que todos falassem um pouquinho sobre ele, é um estudo que talvez vá mudar alguns paradigmas, né? Então, Mangione, fale um pouquinho da sua visão sobre o COMPASS, depois eu vou pedir para o Marco também falar, mas qual é a sua visão em relação, muda um pouquinho, vai mudar a conduta dos nossos colegas cardiologistas após a divulgação do COMPASS? Eu acho que o COMPASS foi um estudo de grande impacto. Um estudo com mais de 27 mil pacientes randomizados. Foram mais de 33 países envolvidos, mais de 600 centros em todo o mundo que foram envolvidos nesse estudo, que procurou demonstrar o papel da rivaroxabana, do anticoagulante oral da rivaroxabana, na prevenção secundária da doença aterosclerótica, não doença arterial coronariana somente, porque esses pacientes poderiam ter DAC, poderiam ter doença carótida ou então doença periférica. Então, era esse grupo de pacientes documentado. Todos estáveis, não teve nenhum paciente que estava numa vigência de um evento isquêmico agudo. O que esse estudo demonstrou? Ele teve 3 braços, um braço que é a rivaroxabana na dose de 2,5 miligramas 2 vezes por dia, associada à aspirina. Que é uma dose nova que não existe ainda no mercado. Uma dose de 5 miligramas 2 vezes por dia, não associada à aspirina. E o terceiro braço, somente aspirina. Esse braço de 5 miligramas 2 vezes ao dia não mostrou nenhuma diferença com relação à aspirina, somente um aumento de sangramento. Entretanto, o braço de 2,5 vezes 2,5 miligramas 2 vezes por dia, somado à aspirina, foi um braço que demonstrou redução do desfecho comparado à aspirina somente. Houve 14% de redução de desfecho de óbito cardiovascular, de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral, favorável ao grupo da rivaroxabana comparado à aspirina. Em todos os subgrupos ou mais no grupo da doença arterial periférica? Essa é uma pergunta que isso talvez gere algum questionamento futuro. Perfeito. Em todos os subgrupos houve vantagem. O P da interação foi um P negativo para todos os subgrupos analisados. Os pacientes de doença periférica, vascular periférica, membros inferiores, inclusive tiveram diminuição da taxa de amputação de membro, que foi um fato que chamou muita atenção. O que ocorreu no braço da rivaroxabana foi um aumento de sangramento. Mas esse sangramento, o sangramento mais grave, que foi o fatal e intracraniano, não teve diferença entre os grupos. Foi exatamente igual, sem diferença significativa. O que teve aumento foi o sangramento gastrointestinal, que
Inclusive, pode servir para diagnóstico de câncer. Justamente. E serviu, no caso específico desse estudo, mostrou exatamente que os pacientes que sangravam do ponto de vista gastrointestinal, era feito o diagnóstico de neoplasia. Então, até serviu realmente como um alerta para esse tipo de pacientes. Não tenha dúvida. Então, esse estudo foi um estudo muito importante. Além de mostrar a diminuição de desfecho, ele mostrou a diminuição de mortalidade. Quando o desfecho foi analisado sozinho, ele mostrou diminuição de mortalidade cardiovascular e diminuição de acidente vascular cerebral. Para finalizar esse assunto, no Congresso, como uma forma inovadora, pela primeira vez demonstrado, quais os subgrupos que mais se beneficiaram com o rivaroxabana na dose de 2,5, 2 vezes por dia, mais aspirina. Foram justamente aqueles pacientes que tinham doença aterosclerótica em 2 leitos vasculares, ou coronária e carota, ou coronária e periférica, ou periférica e carota. Esse grupo foi os que mais risco. Foi aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que tinham função renal comprometida. Esses pacientes tiveram um benefício maior na diminuição de desfecho comparado com a população geral. Então, talvez nesses pacientes que têm essa doença aterosclerótica mais disseminada, sejam aqueles doentes que a gente deve iniciar esse tipo dessa nova terapêutica para a prevenção secundária. E eu chamaria a atenção, porque, na realidade, isso deu no estudo COMPASS, mas o estudo COMMANDER, que também foi apresentado aqui no nosso Congresso Europeu, para os pacientes com insuficiência cardíaca, a dose do rivaroxabana de 2,5 mg não mostrou benefício para os pacientes com insuficiência cardíaca. Isto no estudo COMMANDER, mas diferentemente dos resultados do COMPASS. Marco, qual é a tua visão desse estudo? O que muda? E assim, só para criar uma celeuma, você operaria um paciente na vigência de aspirina mais rivaroxabana 2,5 mg? Essa é uma boa pergunta. Nós não sabemos qual é o efeito disso. Eu preferia operar só com aspirina. Desligaria 5 dias antes e depois eu operaria. Mas o mais importante desse estudo é que ele não impacta só a nossa área. Se você perceber pelos exemplos que o Mangione deu, quem tem doença de carótida e doença periférica, sem dúvida, ele se beneficia. Esse doente é do vascular, não é nosso. Do neuro também, então, da carótida. Neuro, quer dizer, esse estudo tem que ser disponibilizado para todos. Sim. É uma mudança de paradigma com grandes resultados. A diminuição da amputação é a diminuição de um sofrimento enorme para o paciente vascular. Enorme. Lembro do meu tempo de geral, quando nós tínhamos que dar a notícia de uma amputação, era uma tragédia. Era um momento muito difícil para nós, para a mensagem, mas principalmente para o nosso paciente que está em sofrimento, mas com uma dor intratável, uma infecção intratável. Então, é uma revolução extraordinária, que vai envolver múltiplas áreas da medicina, com resultados espetaculares, realmente mostrando a importância desse congresso e esse estudo ter sido apresentado aqui. 32 mil pessoas. Mais de 27 mil foram mais de 27 mil. 32 mil médicos presentes no Congresso, sem dúvida nenhuma. É um estudo que eu acho que pode mudar, né, realmente, nossa conduta nesses pacientes de mais alto risco, de doença aterosclerótica. Eu acho que talvez esse estudo seria realmente a grande vedete do Congresso Europeu, não? Perfeito. Foi muito discutido, várias sessões. Muito bom. Então, dessa forma, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Acho que pudemos ter visões múltiplas de temas realmente importantes, temas práticos, com participação de hemodinamicista, com o Mangione, e com o cirurgião, com o Marco Praça. Muito obrigado a todos. Com o Dr. Marcelo Sampaio Ferraz. Muito obrigado.